Bom dia, Pai. Bom dia, Filho. Bom dia, Espírito Santo. Chegamos para mais uma semana se iniciando. Hoje, dia 8 de abril de 2024. E você conseguiu chegar até aqui. O devocional de hoje é: você tem pedido a direção de Deus em tudo que você vai fazer? Pastora, mas Deus ouve a minha oração? Tem coisas que eu preciso resolver tão rápido. Pastora, Deus responde a minha oração? Responde. Salmo 116, e a parte 1 diz assim, olha só. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha oração. Porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto, o invocarei enquanto eu viver. Ou seja, pastora, Deus ouve a minha oração? Ouve e responde a sua oração. Por isso, você tem pedido a direção de Deus em tudo que você vai fazer? Pastora, mas é necessário a gente pedir a direção de Deus em tudo que nós vamos fazer? Tudo. Por exemplo, eu gosto de dar exemplos meus. Eu, por exemplo, até para ir na casa de alguém hoje, eu peço a direção de Deus. Eu peço a oração, eu oro ao Senhor e falo, Senhor, é para eu ir? Porque a gente já quebrou tanto a cara, já se decepcionou tanto nessa vida, porque não pedimos a direção de Deus para tantas coisas, a gente age por impulso, né? Ore pelas suas decisões para não ter que orar pelas suas consequências. Já ouviu isso? É. Quem não ora pedindo a direção no começo, ora pedindo socorro no final. É isso que eu venho trazer para você nesse devocional desta segunda-feira. Se você orar pelas suas decisões, tá? Para que você não precise ter que orar pelas consequências, porque muitas das vezes a gente age por impulso. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Todas as áreas da nossa vida, trabalho, aparece uma porta de trabalho, a gente vai e abraça a porta de trabalho. Muitas das vezes Deus teria uma melhor, uma maior, e a gente vai lá e quebra a cara. Então, ore pelas suas decisões para não ter que orar pelas suas consequências. Muitas das vezes a gente está quebrando a cara em relacionamento, em ciclo de amizade, em tantas coisas, e aí a gente fala, por quê? Porque não orou pedindo a Deus. Ore pelas suas decisões para você não ter que orar pelas suas consequências. Em tudo você tem que orar. Tem gente que já tirou sarro de mim e falou, pastora, tudo você pede a direção de Deus? Hoje sim. Hoje tudo eu peço a direção de Deus. Já apanhei muito nessa vida de não pedir a direção de Deus. Quem não ora pedindo a direção de Deus, no começo da situação, daquilo que você pretende fazer, infelizmente vai orar pedindo socorro no final. Porque muitas das vezes quando a gente quebra a cara daquilo que a gente quer fazer e não quer esperar Deus responder, a consequência vem. E infelizmente, né, se você não orou para Deus responder se ele estava nesse negócio, se ele não estava, se ele está com você nesse relacionamento, essa porta de trabalho, esse ciclo de amizade, se você vai numa casa e talvez você não era para você estar lá naquela casa, muitas das vezes acontece tantas coisas porque nós não oramos pelas decisões, então nós vamos orar pelas consequências. Aí depois que acontece, Deus me ajuda, irmão, ajuda em oração, ora por mim, aí a gente sai pedindo oração para todo mundo. É assim que funciona. Então eu volto a responder para você, pastora, Deus ouve a minha oração? Ouve. Salmo 116, amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Ou seja, Ele ouviu a minha oração. Eu não sei em que situação você está aí, né, pedindo socorro, porque infelizmente, quando a gente não pede a direção de Deus, a gente depois vai começar a pedir oração pelas consequências daquilo que nós decidimos por nós mesmos e não por esperar o Senhor nos responder, né? E quem não ora pedindo a direção de Deus no começo da situação, antes de você tomar uma decisão, você tem que orar ao Senhor, você tem que falar com Ele. Mas quem não ora falando com Deus no começo, esperando Ele responder, ora pedindo socorro no final da situação. Depois que você já tomou a decisão, depois que você quebrou a cara. Tem muita gente quebrando a cara porque vive fazendo escolha errada e não pede a direção de Deus. Pastor, eu realmente tenho que pedir a direção de Deus? Eu não sei você, mas eu não faço